Olá, alunos do segunda série do ensino médio. Vou gravar a videoaula para vocês hoje sobre Sociologia do Desenvolvimento, que é o capítulo 11 do livro Sociologia em Movimento. A gente já começou, né, esse capítulo desde a aula passada, quando eu passei para vocês aquele vídeo de uma professora explicando o que é a teoria da dependência e a teoria do desenvolvimento, né? Aqui eu vou explicar para vocês. A teoria da dependência ela foi criada por sociólogos latino-americanos. Entre eles está um brasileiro, que é o Fernando Henrique Cardoso, e eles estão tentando explicar por que tem as desigualdades entre os países a nível mundial, né? Por que tem os países que são chamados países centrais e os países periféricos, que ficam na periferia, que seriam países que que não estão desenvolvidos ainda, né? Na época que eles elaboraram essa teoria da dependência, década de 70, né, chamava países como o Brasil de subdesenvolvido. Por isso que a gente encontra no livro. Teoria do subdesenvolvimento, né, país subdesenvolvido. Mas hoje não é usado esse termo. A gente fala hoje que os países como o Brasil são países em desenvolvimento, não é chamado de subdesenvolvido. É chamado de país em desenvolvimento. Então, tem a CEPAL, que é chamada Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que foi criada em 48, ligada à Organização das Nações Unidas. E qual era o objetivo desse grupo, dessa comissão? Realizar estudos sobre o desenvolvimento da América Latina. Então, entre os pesquisadores que participaram dessa comissão, desse grupo, tem brasileiros e tem latino-americanos. Do Brasil tem o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, né? Ele é sociólogo e também político, foi presidente em 2 mandatos, né? E tem o outro brasileiro, que é o Celso Furtado, que ele também é considerado um economista, né, brasileiro, e é lido também por sociólogos, né? Que a obra dele tem importância sociológica também, além da área da economia. Aí tem esse argentino, Raul Prebisch, e o chileno Enzo Faleto. Então, eles realizavam debates, né, estudos, conferências, eventos para discutir os temas sobre a América Latina, para explicar por que a América Latina se tornou um país, se tornou um grupo de países periféricos e que não conseguia superar essa condição. Então, como que os países latino-americanos iam superar e chegar a ser do nível dos países centrais, dos países desenvolvidos? Então, eles começam a desenvolver esse grupo da CEPAL, essas 2 teorias, a teoria do subdesenvolvimento e a teoria da dependência. O que fala a teoria do subdesenvolvimento? Ela caracteriza que tem o antagonismo entre os países centrais, que são os que têm desenvolvimento industrial, tecnológico, científico, né? E os países periféricos, que não têm esse desenvolvimento, que eles são dependentes dos outros. Eles são dependentes das tecnologias dos países centrais, da ciência que é desenvolvida lá, da indústria, eles importam produtos industrializados e exportam a matéria-prima, né? O Brasil, a gente exporta matéria-prima e importa produtos industrializados, que tem maior valor agregado, né? Por isso que fica um ciclo que nunca se rompe. Ele sempre vai ficar dependente dos outros países. Aí eles explicam por que isso aconteceu, que esses países ficaram nessa situação de ser chamados países periféricos. Eles vão falar que isso é por causa do processo histórico de colonização. Quando os países latino-americanos foram colonizados, eles foram colocados nessa posição e nunca conseguiram superar, né? Quem explorava eles eram as metrópoles, Espanha, Portugal, que explorava o Brasil, e aí o país nunca conseguiu superar essa situação.
Aí aqui a teoria da dependência. Baseada nos princípios da teoria do subdesenvolvimento, ela busca ampliar a visão, agregando a noção de imperialismo. O que é o imperialismo? Esses países centrais, eles têm uma política de dominação com os países periféricos. E eles querem que continue, né, essa situação de exploração. Aí aqui está falando, o atraso tecnológico e a ausência de poder nas relações comerciais por parte dos países periféricos reforça a dependência. Então, a teoria da dependência afirma que a dominação não é exercida apenas por grupos externos, mas também por elites locais que colaboram na reprodução da exclusão das classes populares. Eles estão falando assim, que nos países periféricos, os grupos que são as elites locais, os dirigentes, o grupo político, né, que está no poder, eles acabam se aliando com os países dominantes, que são imperialistas, e para manter aquela situação, né? Porque dentro do país tem a desigualdade também entre essa elite e a classe trabalhadora. Então, se o país se desenvolver, essa classe trabalhadora vai ascender e melhorar a posição. E a elite não quer perder a posição que ela tem, né? E perder esse poder que ela tem, do privilégio. Ela não quer perder a posição de privilegiada. Então, para eles, é mais interessante se aliar com os países dominantes para manter essa situação do país subdesenvolvido ou sem desenvolvimento, né? Outra coisa, na dinâmica econômica global, acontece uma posição parecida com o que acontece internamente nos países também. É como se tivesse uma classe dominante de países e uma classe explorada de países. Igual o Karl Marx fala que tem as classes dominantes e as classes exploradas, isso acontece também a nível global, porque esses países que são dependentes economicamente, eles formam um grande mercado consumidor, né? Igual a gente aqui no Brasil, a China exporta aqui para nós aqui e a gente consome, é um grande mercado consumidor para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para esses países industrializados, né? E também aqui, quando eles instalam as empresas aqui, a mão de obra é barata, né? Tem incentivo fiscal, baixos tributos de imposto, então assim, para eles só vantagens, né? Aí aqui a globalização e desenvolvimento. Essa parte aqui vai falar que a partir da década de 80 aconteceu o processo de consolidação do modelo neoliberal. O que é o modelo neoliberal? Ele prega o Estado mínimo. Quais são as características desse Estado mínimo? Privatização de empresas estatais, redução do gasto público com saúde, educação, fortalecimento das instituições financeiras em detrimento das instituições da sociedade civil. Isso está acontecendo com a gente, né? Aqui no Brasil, desde a época da década de 90, que a gente entrou nesse processo de instalação do modelo neoliberal. Aí, aqui ele fala, isso não é um processo que está acontecendo só no Brasil, é mundial, né? Aqui ele fala, durante todo o período de auge do modelo neoliberal, as tendências desenvolvimentistas foram sendo substituídas por políticas de caráter global, como oposição às de desenvolvimento a partir do Estado Nacional. Com as sucessivas crises do neoliberalismo pelo mundo durante o início do século XXI, as teorias desenvolvimentistas voltaram a ser pensadas. A partir do viés dos grupos excluídos pela globalização em curso, tem-se tentado estimular a geração de empregos e consolidar os direitos das minorias marginalizadas. Aqui ele está falando assim, tem esse processo mundial de expansão do neoliberalismo, que já está ocorrendo há muitos anos, desde a década de 80. Mas, ao mesmo tempo, tem surgido ultimamente, principalmente a partir de 2008,
por aí, é um movimento tentando ir contra esse modelo neoliberal e buscando políticas, o estímulo a políticas que vão garantir o emprego, que vão consolidar que as minorias tenham acesso aos direitos sociais, que são habitação, lazer, saúde, educação, né? Porque, na verdade, o modelo neoliberal, em vários países, ele já foi implantado, fracassou e já está sendo abandonado, igual em países da Europa, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, ainda não aconteceu esse processo de abandonar as ideias neoliberais, né? Elas estão sendo implantadas cada vez em maior escala. Aí, eu gravei esse vídeo hoje para vocês, e na aula passada eu coloquei o vídeo de uma professora explicando, né, a teoria do desenvolvimento e da dependência. Então, vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua esse tema da sociologia do desenvolvimento. Até mais.